Então hoje devo lhes dizer que alguns de vocês já ficaram bastante tempo no mesmo lugar. Você já está rodeando a mesma montanha há muito tempo. Está na hora de você ir em frente. No mundo, a felicidade é baseada no que está acontecendo. Mas no reino, não é assim. E ele diz que você é feliz se sofrer por causa da justiça. Jesus diz que seríamos felizes se servíssemos às outras pessoas. Na verdade, ele disse: esqueça de si mesmo. Uau! Tire o foco de si, de todos os seus próprios interesses e sirva aos outros. Mas o mundo diz que só seremos felizes se todo mundo nos servir. Oh, a sua carne não gosta quando você serve as outras pessoas? Mas o seu espírito gosta. E se você ficar feliz por dentro, isso aparecerá do lado de fora. Amém? João 13 é o capítulo da Bíblia onde Jesus lavou os pés dos seus discípulos. João disse, sabendo de onde ele veio e para onde ele estava indo. Eu acho que isso significa que ele realmente sabia quem ele era. É tão maravilhoso quando você não precisa provar nada. É tão maravilhoso quando você não precisa mais tentar impressionar ninguém, sabe? Quando você sabe quem você é e de quem você é, de onde você veio, para onde você está indo, então você não precisa se preocupar se alguém não gosta de você ou não quer que você vá naquela festa ou seja lá o que for. E diz que ele tirou as suas vestes, o que significa que ele se despiu de quem ele realmente era para aquele momento e vestiu as vestes de um servo. Ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos. E quando ele chegou em Pedro, Pedro disse, não, Senhor, você nunca deveria lavar os meus pés. E eu amo o que Jesus disse. E cara, precisamos entender isso. Ele disse, se eu não lavar os seus pés, então você não tem parte comigo. Agora ouça, sabe o que isso significa? Nós não temos um relacionamento real se não estivermos fazendo coisas uns pelos outros. Se não estivermos servindo uns aos outros e ajudando uns aos outros. Servir outras pessoas não é algo depreciativo, é uma coisa ótima. Jesus disse, o maior de todos é o servo de todos. Este é provavelmente o sermão mais famoso, chamado Sermão da Montanha. Eu vou ler isso para você e ele é realmente lindo. Eu vou dizer o que acho que cada parte significa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Creio que esses são os humildes. E a humildade é a mais difícil de todas as virtudes a serem alcançadas e mantidas. É a mais difícil. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Acho que esses são aqueles que choram por seus pecados. Eles odeiam quando pecam. Graças a Deus não temos que nos sentir culpados pelo nosso pecado, mas me faz sentir muito mal quando decepciono o Senhor. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Uma pessoa mansa não é uma pessoa fraca. É uma pessoa que realmente tem muita força, mas pode mantê-la sob controle. Uma pessoa mansa é alguém que poderia
fazer alguma coisa, mas ela está disposta a esperar em Deus. Eu vou dar um exemplo. Quando Jesus estava no jardim, os soldados entraram e Pedro imediatamente pegou sua espada e cortou uma das orelhas do soldado. Ele achou que ele estava protegendo Jesus e Jesus colocou a orelha do cara no lugar e disse: você não sabe que eu poderia chamar 12 legiões de anjos, mas se eu fizesse isso, como a palavra do Pai seria cumprida? Em outras palavras, eu não tenho que fazer isso. Eu não preciso deixar que essas pessoas me tratem assim. Não preciso ir para a cruz. Mas ele era manso e foi capaz de ficar debaixo da poderosa mão de Deus e deixá-lo fazer o que ele queria, da maneira que ele queria fazer. Quando alguém te machuca, você é manso o suficiente para perdoar e esperar em Deus para lidar com a situação, ou você apenas sai xingando por aí? Deus me livre, se eu não fizer nada, eles vão pensar que podem me tratar desse jeito quando eles quiserem, sabe? Nós somos realmente mansos o bastante para dizer: eu poderia fazer isso, mas sei que o Pai não quer que eu faça. Uma pessoa mansa não é uma pessoa boba, que deixa todo mundo passar por cima dela. É uma pessoa que tem muita força e, ao mesmo tempo, muito autocontrole. Quando Deus chamou Moisés, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da face da terra. Uau! Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Aqueles que realmente querem fazer o que é certo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essas são pessoas rápidas em perdoar. Não fique bravo com as pessoas. Você só está machucando a si mesmo. O perdão não é para outra pessoa, na verdade é para você. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Os puros de coração são aqueles que acreditam no melhor de todos. Eles acreditam no melhor em todas as situações. Eu costumava ser uma pessoa muito desconfiada e eu tomei a decisão de que eu não iria mais desconfiar de ninguém. E alguém me disse outro dia: você está confiando demais. Às vezes, quando você é assim, você se machuca, mas eu não vou sair por aí pensando o pior de todo mundo. Eu não vou fazer isso. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Acho que um pacificador é, na verdade, muitas coisas, mas uma das coisas, ela é uma pessoa que está disposta a dizer: eu sinto muito primeiro, achando que a culpa é sua ou não é, e fazer o que for preciso para trazer paz à situação. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os insultarem e perseguirem e falsamente disserem todo mal contra vocês por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a sua recompensa no céu. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Esse é o chamado sermão das bem-aventuranças. Eu chamo isso de ter as atitudes de ser do jeito que Deus quer que sejamos. Agora, acho que é hora de sair desse deserto e começar a viver na Terra Prometida. O que você acha?
Agora, sabe, eu já ia à igreja há muitos anos, mas foi lá pelos anos 70 quando comecei a ir à igreja e havia uma unção real ao simplesmente ouvir a palavra de Deus, sabe? E as reuniões duravam uma semana, 3 reuniões por dia, eram bastante normais. As pessoas não se importavam de ir à igreja 7, 8, 9, 10 dias seguidos e ficar lá praticamente o dia todo. E se você acha que pregamos longos sermões, hoje deveria estar lá naquela época. Um culto que durasse menos de 3 horas, você achava que nem tinha ido à igreja. Eu ouvi muito, eu aprendi muito, mas eu realmente não estava tendo muita mudança. Eu realmente não entendia o porquê. Eu aprendi a repreender o diabo, mas ele ainda estava lá. Eu assumo autoridade sobre você, mas ele não ia embora. Sabe, os israelitas estavam cativos no Egito, e o Egito, para mim, representa não ser salvo. Eles foram tirados do Egito, vamos dizer que agora nasceram de novo, mas depois passaram 40 anos no deserto. Eu acho que o deserto é o lugar onde nós crescemos, onde amadurecemos espiritualmente. E eles levaram 40 anos para fazer o que a Bíblia diz que era uma viagem de apenas 11 dias. Então, para mim, isso me diz que eu posso sair do estágio de bebê do cristianismo para realmente viver nas promessas de Deus, em vez de apenas falar delas, se eu mais rapidamente obedecer a Deus. Agora, se toda vez que Deus lida com você sobre algo, você leva 6 anos para se tornar obediente nisso, você terá uma longa jornada também. Vocês estão comigo? Vejam que o deserto, o Egito e a terra prometida estão relacionados com a nossa caminhada com Deus. E a Bíblia diz que havia um caminho mais curto pelo qual Deus poderia tê-los levado, mas Ele os levou por um longo caminho. Quantos aqui estão no caminho mais longo? Eu também estive. Eu precisei disso porque se Deus não tivesse tido tempo para me ensinar as coisas que eu estou ensinando, eu não teria nada para te ensinar. Sabe, quando Deus tomou posse de mim, eu estava uma tremenda bagunça. E sim, eu comecei a ensinar a Bíblia usando shorts curtinhos, fumando cigarro atrás do outro. Mas isto era ungido. Agora, para algumas pessoas religiosas, se você é um religioso de verdade pensar, isso não pode ser. Mas veja, Deus vê meu coração. E a questão é esta: Deus, Ele não vê você apenas onde você está agora. Ele vê todas as possibilidades dele para você. Se Ele conseguir fazer você escutá-lo, veja. E diz que Ele os levou pelo caminho longo e difícil, porque eles não estavam prontos para a guerra, o que é uma declaração muito interessante. Mas então veja, quando eles foram para a terra prometida, foi diferente do que podemos pensar. Para possuir a terra, a palavra possuir significa que você tem que primeiro desapropriar os ocupantes atuais.
Então, Deus lhes deu a terra, mas havia inimigos adoradores de ídolos, com os quais Deus lhes disse que eles tinham que guerrear. Você acha que o diabo te incomoda no deserto? Espere até chegar à terra prometida. Você acha que é fácil para mim fazer isso? Não, não é isso. Não é algo para sentir pena de mim. Sou muito grata por estar fazendo o que eu estou fazendo, mas você paga um preço para isso? Deus me protege, Deus me ajuda, Deus me dá força. Mas quer saber, você tem que se agarrar à videira. Amém? Porque não consigo pregar essas coisas sem ser testadas nelas, sabe? Eu escuto meu próprio programa às vezes, porque isso me ajuda, sabia? Amém? Em Deuteronômio 1:6, o Senhor disse: vocês já permaneceram tempo suficiente neste monte. Então hoje devo lhes dizer que alguns de vocês já ficaram bastante tempo no mesmo lugar. Você já está rodeando a mesma montanha há muito tempo. Está na hora de você ir em frente. Amém? Vamos lá? Bem, eu estudei muito sobre esse assunto e a razão pela qual eles permaneceram no deserto por tanto tempo não foram os seus inimigos. Assim como eu já disse, o seu problema, o que você acha que é o seu problema, não é o seu problema de verdade. É a atitude que você tem em relação a ele. E eles tiveram atitudes muito, muito ruins. Há uma série inteira de ensinamentos que eu fiz sobre isso. Eu estou para fazer novamente em algum momento, mas eles eram negativos, irresponsáveis, ingratos, impacientes, egoístas, rebeldes, orgulhosos, inseguros, gananciosos e às vezes francamente patéticos. Nós odiamos esse maná. E você pensar, se eu pudesse ter um milagre. Se eu pudesse simplesmente ter um milagre, então eu poderia acreditar. Bem, Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Você tem que tomar a decisão de acreditar no que a palavra diz, não importa o que veja ou o que sinta. Teve 2 homens do grupo original que entraram na Terra Prometida. Cerca de 1,5 milhão saíram com Moisés e só 2. Agora, foi mais do que isso que entrou na Terra Prometida, mas esses não eram do grupo original, esses nasceram no deserto. 2! Não era uma porcentagem muito boa, mas eles tiveram ótimas atitudes. Dê-me a montanha, disse um deles. E ele tinha, eu acho, 80 anos quando ele disse: dê-me a montanha. Eles tiveram ótimas atitudes. A rebelião é um problema real. Agora, sabe, se você está tentando pensar que não tem uma atitude ruim, apenas tente passar um dia sem reclamar de qualquer coisa. Nossa atitude é o profeta do nosso futuro. Eu gosto disso. É a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga.
Veja, se você tem uma boa atitude, pode simplesmente se divertir sozinho. Nossa atitude é o que atrai as pessoas para nós ou as repele de nós, sabe? Ou fracasso. Faça hoje a sua escolha. Realmente creio que algumas pessoas aqui hoje precisam fazer algumas escolhas. Regra número 1, mantenha a atitude certa quando as coisas ficarem difíceis. Todos podem ter uma boa atitude quando as coisas estão fluindo. Regra número 2, entenda que o momento ruim não vai durar para sempre. Número 3, isso é importante, não tome grandes decisões durante as tempestades em sua vida. Bem, na verdade, eu não acho que seja bom tomar grandes decisões quando as suas emoções estão em alta ou quando estão em baixa. Porque quando você está todo animado, você acha que pode fazer qualquer coisa e você quer fazer tudo, sabe? E cara, depois que as emoções se vão, você não quer fazer nada. Regra número 4, fique em contato com a torre de controle que é Deus. Regra número 5, tente o seu melhor para manter as coisas em perspectiva. Se você achou difícil dormir esta noite, lembre-se do morador de rua que não tem cama para se deitar. Se você se encontrar preso no trânsito, não fique chateado. Existem pessoas neste mundo para quem dirigir um carro seria um privilégio incrível. Se tiver um dia ruim no trabalho, pense no homem que está desempregado há 3 meses. Se você se desesperar com um relacionamento que é um pouco problemático, pense naquela pessoa que nunca soube o que é amar ou ser amada. Se você ficar triste porque seu chefe negou aquele pedido para trabalhar 4 dias por semana e ter um fim de semana de 3 dias... Pense nas mulheres que trabalham 12 horas por dia, 7 dias na semana, por $10 por semana, para alimentar sua família em um país de terceiro mundo. Elas ganham $1 por dia e trabalham 12, 16 horas. Se o seu carro quebrar te deixando a 1 quilômetro de qualquer assistência, pense no paraplégico que adoraria ter a oportunidade de fazer essa caminhada. Se você notar um novo cabelo branco no espelho, pense no paciente com câncer em quimioterapia que queria ter algum cabelo para examinar. Se você se sentir desanimado porque não pode decidir qual é o chamado da sua vida, agradeça. Tem aqueles que não viveram o suficiente para ter a oportunidade de sequer pensar sobre isso. E eu amo este aqui. Se você se ver vítima da amargura, da ignorância, da pequenez ou da insegurança de outras pessoas, lembre-se, poderia ser pior, você poderia ser uma delas.